Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para ampliar o farm de vocês sem colocarem HDs na própria máquina de vocês, colocando HDs na rede de vocês, né, em outras máquinas da rede de vocês através de harvesters, né? É a maneira como o pessoal que tem vários PCs farmando ao mesmo tempo, que eles conseguem né, fazer isso funcionar, porque dependendo da quantidade de HDs que vocês têm, é impossível colocar todos os HDs na mesma máquina, né? Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Eu estou fazendo um setupzinho bem simples, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês no decorrer desse vídeo. Vamos lá! Então, pessoal, eu fiquei um tempinho fora, né? Eu fiquei um tempinho ausente aí. Nesse tempo eu não ampliei muito meu farm de chia, né? O farm de chia continuou mais ou menos a mesma coisa, mas eu não parei de pensar nele, né? Eu fiz algumas adaptações, alguns ajustes, melhorando um pouquinho a eficiência dele, tentando diminuir um pouquinho os tempos, né? Depois eu vou mostrar isso um pouquinho mais em detalhes para vocês. Na verdade vai ter um outro vídeo, provavelmente o próximo vídeo que eu vou lançar para vocês, eu vou estar falando um pouco mais sobre as perspectivas que eu vejo no Chia e nos forks, né? Então, fiquem preparados aí, nos próximos dias vai ter mais um vídeo falando mais sobre esses assuntos, tá? Esse vídeo aqui eu pretendo fazer ele o mais curto possível, mas é óbvio que eu sou um pouco detalhista, então talvez ele não seja tão curtinho assim. Mas vamos lá. Pessoal, basicamente, a ideia do Harvester é o seguinte, é vocês aproveitarem um espaço que vocês tenham em uma outra máquina, tá? No meu caso, esse setup que vocês estão vendo aqui, ele não está rodando aqui em casa, ele está rodando no meu escritório, tá? E reparem que, como eu estou, de uma certa maneira, muito beneficiado, né? Eu tenho o mesmo provedor de internet, né, na minha casa e no meu escritório, né? Então aqui em casa eu uso Vivo, no escritório eu também uso Vivo, e o meu tempo, né, eu estou aqui dentro da VPN, né, eu estou pingando aqui o roteador, o meu roteador aqui de casa, através do meu PC, desse PC aqui no meu escritório, né? Então, reparem aqui a rede da subnet, né, 10.1.1 e aqui 10.1.11. Reparem que eu estou numa VPN, né? E a minha latência está de apenas 2 a 3 milissegundos. Isso é excelente, tá? Isso é excepcional, tá? Resumindo, eu vou fazer esse setup funcionar, tá, com Harvester através da rede, tá? Não é desculpa, da rede não, através da VPN, em sites diferentes, em lugares diferentes. Isso não é recomendado, tá? Mas, se vocês tiverem uma situação tão privilegiada como essa, tá? Obviamente, pessoal, que eu tenho internet de fibra ótica nos dois lugares, né? Eu tenho internet de fibra ótica na empresa, internet de fibra ótica em casa, então isso me ajuda muito, tá, a conseguir uma latência tão baixa assim. Eu tenho praticamente uma latência de rede interna, né? A rede interna seria 1 milissegundo, eu tenho uma latência de 2 a 3. É quase como se um dos PCs meus tivesse ligado via Wi-Fi. Basicamente é isso. Então, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer, tá? Então, para vocês só entenderem, eu estou aproveitando o espaço que eu tenho disponível, tá, nessa máquina, e alguns HDzinhos pequenos que eu tenho, HDs de 500 GB, HDs de 1 TB, HDs de 750 GB, eu estou aproveitando tudo que eu tenho, coisa velha que eu tenho na empresa. O que eu fiz? Eu fiz upgrade nos computadores da empresa, coloquei SSD em todos, né? E peguei os HDs que tinham dessas máquinas, HDs de 500 GB, HDs de 750 GB, e coloquei todos dentro do mesmo computador, né? Então, o meu objetivo nesse caso é eu tentar colocar alguns gigas de plot, alguns teras de plot, né? Óbvio que eu tenho 2 HDs bem grandes, tá? Nesse caso, nesse setup, são 2 HDs de 14 terabytes. Esses 2 HDs de 14 terabytes são onde eu faço os meus backups. Eles estão basicamente, não tão cheios, tá? Eu uso mais ou menos uns 2 ou 3 terabytes, mas eu vou ter todo o resto desse espaço disponível
para poder colocar meus plots. Óbvio que eu vou deixar 1 terabyte ali, pelo menos, para eu ter uma ampliação dos meus backups, mas eu vou tentar utilizar todo o espaço disponível. E, além disso, todo o espaço daqueles outros pequenos discos que eu estou falando para vocês. Tá? Então, para a gente fazer esse harvester funcionar, basicamente, reparem que essa máquina, pessoal, não tem absolutamente nada instalado, tá? A máquina está fresquinha, tá? Eu coloquei ela novinha, tudo direitinho, tá? Isso aqui é um Xeon bem antigo, né? A gente está falando de um Xeon desempenho CPU. Está falando de um Xeon E3 1270 V1, tá? É uma máquina de 12 anos de idade, tá? É uma máquina bem antiga, tá? Eu tenho 16 GB de memória RAM nessa máquina. Bom, vamos começar baixando o Xia, tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Detalhe, galera, que para usar um harvester, a gente não precisa deixar o Xia aberto. Na verdade, a gente não abre o Xia. Eu vou fazer tudo isso sem sequer abrir o software do Xia, tá bom? Então, estou baixando aqui o Xia na versão 1.5.0, tá? A gente vai aguardar um pouquinho para terminar de baixar e vamos instalar ele. Pessoal, já estou instalando, tá? Uma coisa que é muito importante eu falar para vocês é que, para vocês evitarem problemas, tá? É muito importante que o Xia que vocês têm instalado no Harvester e o Xia que vocês têm instalado na máquina principal no Farmer sejam da mesma versão, tá? Para vocês evitarem problema, principalmente por causa da versão, a questão do SSL, que ele tem que fechar essa questão do SSL entre as duas versões, tá bom? Pessoal, aqui eu vou instalar, eu selecionar o Farm Mode, tá? E pronto, tá? Vou ativar aqui o Firewall, né, nas redes privadas, como eu sempre faço, e só. Feito isso, eu não vou criar Private Key, eu não vou importar mnemônica, tá? Isso é muito legal, porque eu tenho muito mais segurança no processo, né? Dessa maneira, essa máquina poderia ser uma máquina que outras pessoas poderiam ter acesso, que eu não teria preocupação em relação à minha mnemônica. Minha mnemônica está protegida no meu farm principal, né? Então isso é a coisa mais genial, que na minha opinião né, a questão do harvester, né? Então nesse momento a gente fecha o Xia, tá? E a gente vai fazer tudo baseado, pessoal, nesse tutorialzinho aqui, tá? Do próprio Xia Network, tá? Que está disponível no GitHub deles. E eu vou deixar para vocês esse link na descrição desse vídeo, tá bom? Então, basicamente, pessoal, agora, feito isso, a gente vai na nossa máquina, no nosso Farmer, né, no nosso Farmer principal, e a gente vai copiar essa pasta aqui, tá? .xia, mainnet, config, config /CA, né, que são certificados SSL. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui no meu Farmer principal, né, C2 usuários, Leonardo, aqui a gente vai vir no .xia, mainnet, config, SSL, ok? E CA, tá? CA são certificados, reparem que são certificados que tem aqui dentro, tá? A gente vai copiar essa pasta CA todinha, eu vou dar um Ctrl C e vou copiar ela todinha lá para outra máquina, bom? Dou um Ctrl V aqui e pronto. Reparem aqui, ó, que a pasta CA já está aqui copiada com os certificados, tá bom? Pessoal, então feito isso, reparem que ele está dizendo isso aqui, tá? Claramente aqui, né? Que a gente precisa começar copiando a pasta CA, né? Que está dentro daquela pasta SSL que eu mostrei para vocês, para essa outra pasta temporária, tá? É uma pasta temporária, vocês depois podem apagar essa pasta, tá? Então, tenho certeza que a main machine, né, o farmer principal, tem o endereço IP e a porta 8447 disponível, aberta, né, para estar acessível para os harvesters, né? Nesse caso eu estou dentro do VPN, está tudo certo, tá? Mas caso vocês estejam fazendo isso de uma maneira menos, tipo via internet, através de IPs reais e tal, eu não recomendo muito, acho um pouco mais perigoso, talvez nem seja tão perigoso, mas vocês meçam os riscos que vocês têm em relação a isso, bom? Então, pessoal,
estamos aqui no nosso disco C2 pontos, tá? Eu vou clicar aqui em usuários, Leonardo, tá? Vou no appdata, tá? Eu já uma vez já falei isso para vocês, mas caso o appdata não esteja sendo exibido para vocês, vocês cliquem aqui em exibir, cliquem aqui em itens ocultos, tá? E vocês vão ver o appdata aqui, ó, meio ocultado aqui. Reparem que ele está um pouco ocultado aqui, porque ele é uma pasta oculta, tá? Eu já vou aproveitar logo que eu estou fazendo isso e vou colocar para ele exibir também as extensões de nomes de arquivos. Isso vai ser importante para a gente em outros momentos, tá? Sempre é importante isso daí. Vocês estão acostumados com Xia, vocês já fizeram isso com certeza em outro momento, tá bom? Appdata, local, Xia Blockchain, app 1.5.0, no meu caso, tá bom? Resources, app.azar.unpackage. Pessoal, tô indo rapidinho, mas qualquer coisa vocês vão parando o vídeo. E daemon, tá bom? Nessa pasta, pessoal, a gente tem os executáveis do Xia, tá bom? Clicando aqui em cima, eu vou digitar CMD. Feito isso, a gente está no CMD na pasta que eu estava dentro. Isso aqui é um atalhozinho. Vocês que também já estão acostumados a ver meus vídeos, vocês já viram eu fazendo isso. Então, agora, pessoal, a gente vai para o passo 2. No meu caso, não foi necessário, tá? Mas, por via das dúvidas, a gente vai digitar o Xia Stop All -D, tá? É só mesmo para garantir. Xia Stop All -D, ele vai dizer que não está rodando nada, tá? Mas é para garantir que não tenha nada rodando mesmo, tá? Ó, não pôde conectar no Xia Daemon, tá? Isso quer dizer que o Xia Daemon está realmente fechado, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer a inicialização dos certificados para que ele gere certificados compatíveis com o certificado da máquina principal, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar esse comando aqui, tá? Então, ó, esse comando aqui. Aí. Copiei. Aí. E vou colocar o link da pasta onde eu tenho os certificados. No meu caso, pessoal, eu coloquei aqui no desktop mesmo, mas é temporário, tá? Então, dei um Ctrl C aqui, cliquei aqui de novo, dei um Ctrl V, ele não colou. Espera aí, vamos copiar de novo. Colou. E agora eu dou um Enter aqui, tá? Esses comandos, pessoal, eu vou tentar deixar tudo para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Reparem aqui que ele criou ele encontrou o certificado, né? No Xia Mainnet, etc. Né? Ele, na verdade, encontrou o certificado e gerou um certificado compatível e deixou esse certificado no Xia Mainnet, etc. Então, basicamente, nesse momento, o meu certificado que está aqui no meu Harvester vai se comunicar com o certificado que está no meu Xia Farmer, tá? Era isso que era o necessário para que a gente fizesse as duas máquinas se conversarem, tá bom? Vamos para o próximo passo. Feito isso, pessoal, a gente vai para o próximo passo, que é editar o nosso arquivo config.yaml, tá? Reparem aqui que a gente vai ter que fazer alguma edição nele, tá? Ele está pedindo para a gente editar a seção do Harvester, tá? Onde eu vou colocar aqui o IP da minha máquina, né? O IP da minha máquina do main farmer, né? Do farmer principal, tá? Onde ele vai ter que se conectar para que ele possa reportar esses plots onde ele tem para o farmer principal, tá? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças que a gente tem de farmar de uma maneira ou de farmar de outra maneira, mas eu prefiro deixar para o final do vídeo, porque aí quem tiver interesse fica até o final do vídeo, porque eu já experimentei todas e eu vou falar um pouco mais desse assunto para vocês já já, tá? Então, basicamente, a gente vai vir aqui, usuários, Leonardo, Xia, Mainnet, config.yaml. Reparem aqui que eu nunca acessei esse config.yaml, ele não sabe. Se eu abrir aqui, ele vai abrir vai perguntar qual aplicativo, isso aqui vocês já estão acostumados, acredito. Eu vou colocar bloco de notas e vou colocar sempre abrir com bloco de notas, tá? Pronto, pessoal, já encontrei, tá? Então aqui o Harvester, tá? A gente vai alterar aqui, tá? A gente não altera absolutamente nada, a não ser que vocês tenham alterado alguma coisa da porta no farmer principal, o que eu não recomendo caso vocês não tenham necessidade de fazer isso, tá? E aqui no host vocês vão colocar o IP
do farmer principal de vocês, tá bom? Então, no meu caso, 10.1.11.51, tá? A porta é a mesma, fica tudo igual, tá? Feito isso, eu vou incluir a pasta onde os meus diretórios dos plots estão, tá? Reparem aqui, plots diretórios, eu vou tirar esses dois parênteses que estão aqui, tá? A gente deixa depois os dois pontos aqui, dou um Enter, espaço, espaço, coloco um apóstrofe, um tracinho, né? Espaço de novo e coloco a pasta onde tá os meus plots, tá bom? Feito isso, eu posso salvar e posso fechar para a gente poder inicializar o Harvester. Vamos lá. Pessoal, só um detalhe, que caso vocês tenham mais discos, né, mais pastas com plots, vocês podem colocando assim, desse jeito que eu coloquei. Isso também a maioria de vocês deve saber. É só vocês colocarem os dois espaços aqui, tracinho, espaço e o endereço, tá bom? Vamos lá que agora a gente vai testar isso daqui. Antes da gente ativar o Harvester, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos para um detalhe aqui, tá? Eu estou no meu farmer principal, tá? Eu tenho nesse momento 163 terabytes, tá? Então, ó, o farm size aqui, tá? Isso aqui que importa nesse momento, porque a gente vai ver esse farm size aumentar, tá? Então, o farm size tem 163 terabytes, tá? E aqui, em número de harvesters, né? Aqui tá hashtag H. Hashtag H quer dizer o número de harvesters conectados, tá? Tem um harvester conectado, tá? Você vê que todos aqui tem um, exceto o avocado tem 0, não entendi por que, tem que ter pelo menos um, porque ele mesmo, né, o próprio farmer principal é um harvester, não sei por que que tá 0, depois vou até pesquisar, ver o que está acontecendo aqui, tá? Mas não importa, né? O que importa aqui é o nosso Chia, que é o que a gente está fazendo, tá? Então tem um harvester e eu tenho 163 terabytes, né? Vamos agora ativar o nosso harvester e vamos voltar para cá para a gente ver o que vai acontecer. Pessoal, como vocês podem ver aqui, o comando para a gente inicializar o harvester é o Chia Start Harvester, tá? Naquela pasta Daemon que eu já tinha falado para vocês. Tudo a gente vai fazer via CMD, a gente não vai fazer nada pelo aplicativo do Chia, tá? Tudo via CLI, que a gente chama, né? Tem uma jogadinha que é o Fork Farmer, tá? Eu já fiz um vídeo do Fork Farmer, mas eu nunca fiz o Fork Farmer orientado para Harvester, né? Então eu vou fazer testes aqui com o Fork Farmer orientado para o Harvester e dando tudo certo, eu faço um novo vídeo mostrando os meus Harvesters orientados via Fork Farmer, tá bom? Pessoal, basicamente então, vamos lá. Ó, Chia Start Harvester -R. E o -R, pessoal, é só porque caso ele já esteja rodando, ele vai reinicializar o Harvester, tá? Não é o nosso caso, não precisaria estar com -R, mas, né, deixei ele rodando, tá? Então, pessoal, Daemon not started yet, né, o que ele está dizendo que o Daemon não estava inicializado ainda. Então ele inicializou o Daemon e o Chia Harvester inicializou. Okay? Vamos voltar agora lá no meu farmer para a gente ver se aumentou o espaço demonstrado lá nos meus plots. Pessoal, eu vim imediatamente aqui já no farmer para mostrar para vocês que isso não é uma mudança que acontece assim, ó, imediata, tá? Isso demora talvez uns 2 ou 3 minutos, porque ele tem que conversar, né? As duas máquinas conversam entre si. O farmer principal fala assim, você tem plots aí, então quantos plots você tem? Deixa eu saber um pouco mais sobre os plots que você tem, etc. Então as duas máquinas se conversam um pouco de tempo até que isso aqui se estabeleça e o farm size aqui realmente cresça, né? Eu devo ir aqui para uns 190 terabytes, imagino eu, tá? Imagino eu que a gente venha para uns 190 terabytes aqui, tá? Mas eu vou dar uma pausa no vídeo e eu volto daqui uns 5 minutinhos para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, pessoal, reparem aqui que ele ainda não atualizou no Fork Farmer, tá? Eu acho que isso aqui é uma questão mais de refresh no Fork Farmer, tá? Mas, se a gente entra aqui no Chia, tá? A gente consegue visualizar que ele aqui já reconheceu o nosso Harvester, tá?
Então eu tenho na minha máquina principal aqueles 163 terabytes que eu falei para vocês, né, 163 terabytes aqui, que dá 1.647 plots, tá? E no meu harvester, que ele mostra aqui o IP da máquina, ele mostra tudo direitinho, eu tenho mais 28.4 terabytes, que dá exatamente 287 plots, né? Então aqui eu posso visualizar os meus plots, eu posso, né, eu tenho uma visualização bem interessante no Xia na versão nova, tá? Acredito até que a versão anterior eu já tinha essa visualização. Nas versões muito antigas era uma coisa um pouco mais complicada, tá? Isso aqui melhorou muito, tá? Nas versões mais novas, tá? Agora, interessante é que eu tenho essa visualização aqui pelo Xia, né? Você consegue visualizar aqui o teu total de plots, você consegue visualizar o total de plots por harvester. Pessoal, para mostrar para vocês aqui, tá? Reparem que o harvester já está sendo reconhecido aqui no Fork Farm, tá? Ele já está reconhecendo 191 terabytes. Foi aquilo que eu falei para vocês, é uma questão de sincronia, né, do Fork Farmer com o aplicativo do Xia, tá? E ele já está reconhecendo aqui o segundo harvester, né? Ele já reconhece aqui 2 harvesters, tá? Então, essa parte aqui já está, de certa maneira, resolvida, tá? Mas, reparem que isso só resolve o problema, no meu caso, pelo menos, só resolve meu problema no Xia, tá? Para que eu consiga farmar as outras moedas, nos outros forks, etc., eu vou ter que rodar o harvester de cada fork, tá? Não tem solução para isso ainda, tá? A solução é vocês rodarem o harvester de cada fork, etc. Eu não pretendo rodar 30 harvesters, né, dos meus 30 forks aqui. Eu não pretendo fazer isso, tá? Inclusive aquela máquina com 16 GB de RAM, eu não sei nem se ela conseguiria fazer isso, tá? Acredito até que conseguiria, porque nessa máquina eu tenho 40 e poucos GB de RAM, 48 GB de RAM, e eu estou rodando aqui o Full Node, né? Full Node consome muito mais memória do que o Harvester. No caso lá, né, só utilizando o Harvester, né, pela CLI, etc., eu acredito que seja muito menos, que consuma muito menos memória do que, no meu caso aqui, que é o Full Node. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se com 16 GB de memória eu conseguiria rodar os 30 forks, né, além do Xia. Não vou tentar, mas eu vou tentar os principais, tá? O HDD Coin, o Flax, o Stai, com certeza, o próprio It, o Maze, o Flora, o Little Lambo Coin, esses assim que eu tenho uma certa... Eu acredito um pouco mais no potencial deles, tá? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, pessoal, porque eu quero falar um pouco mais sobre os forks com vocês, quando eu falar um pouco mais sobre o potencial do Xia, etc., porque eu entendo que os dois andam mais ou menos juntos, tá? Apesar de que são coisas diferentes, né? Os forks e a moeda do Xia são coisas diferentes, mas eu acredito que os dois andam aproximadamente juntos, uma vez que os ecossistemas dos dois são dependentes um do outro. Na verdade, os forks são dependentes do Xia, né? O Xia não depende dos forks, né? Pelo menos não diretamente. Talvez indiretamente tenha alguma ligação um pouco mais forte, mas eu ainda acredito que não, tá? E eu pretendo depois fazer um vídeo explicando para vocês, caso eu consiga fazer o Fork Farmer rodar direitinho com os harvesters, né? Porque basicamente eu só teria que configurar o Fork Farmer para não rodar o Full Node, né? E a solução, né, de ele rodar só o harvester é muito boa, porque eu tenho uma enorme economia de memória e de recursos da máquina, né? E principalmente que eu não preciso atualizar banco de dados, que eu não preciso atualizar carteira, que eu não preciso atualizar nada e, na minha opinião, o principal de tudo, que eu não preciso colocar a minha mnemônica naquela máquina, né? Então eu posso utilizar às vezes uma máquina que é uma máquina compartilhada publicamente com outras pessoas. Eu simplesmente vou lá, coloco um comandozinho de inicialização daquele fork, né, daquele harvester, né, daquele fork não, do harvester do Xia, ou daquele conjunto de forks, né, faço um arquivo .bat, né, que eu já inclusive fiz aqui no canal, né, como a gente faz uma instrução de arquivo .bat para inicializar todos os forks via CLI. Eu vou tentar deixar
o linkzinho desse vídeo aqui no 6, eu poderia simplesmente deixar isso na inicialização do sistema, né? E aí, qualquer pessoa poderia utilizar essa máquina para N outras coisas, e essa máquina ela ficaria, assim, de uma maneira muito segura, ainda farmando os meus, né, o meu Xia, os meus forks, né, com o disco, o espaço em disco sobressalente, tá bom? Pessoal, não quero me estender mais, eu acho que eu já, né, fui bem abrangente no assunto que eu queria trazer para vocês. Eu vou deixar esses links para vocês na descrição do vídeo, tá? Principalmente o tutorialzinho do GitHub do Xia, tá? Mas podem fazer junto comigo aqui, tudo que eu fiz aqui com vocês, né, foi exatamente o que eu fiz, eu não fiz nenhum corte, né, no que eu fiz, justamente para poder mostrar para vocês o processo como um todo, tá? Eu só vou fazer edições só mesmo para poder trazer uma eficiência melhor para quem está assistindo o vídeo, mas o processo é muito, muito, muito simples, tá bom? Às vezes, olhando aquele documento lá do GitHub, ele pode parecer um pouco assustador, mas ele não é nada assustador, ele é muito simples, tá bom? Ah, e o principal, esqueci de falar que o que eu ia falar para vocês é que eu comparei os vários métodos de farming, né? Assim, sem utilizar o Harvest, né? No início do Xia, eu usava aqui na minha rede, eu usava o meu farmer de Xia com poucos HDs dentro dele, né? A maioria dos meus HDs ficavam dentro do meu servidor e via rede ele compartilhava os plots, né? E eu não entendia por que os meus tempos ficavam altos, né? Vocês veem que os meus tempos aqui são relativamente baixos, né? Todos abaixo de 1 segundo. Eventualmente eu tenho algum tempo aqui que sobe acima de 1 segundo, mas é raro, tá? É uma excepcionalidade mesmo quando algum tempo aqui sobe alguma coisa acima, fica um tempo alto. Mas meus tempos ficavam na faixa de 3 segundos, 2,5, 3, às vezes batia 5, às vezes subia além dos 5. Isso me desagradava muito, porque eu sempre trabalhei, fiz o possível, né, para trazer esses tempos o menor possível. E pessoal, quanto menor os tempos de vocês, maiores as chances de vocês quebrarem um bloco, tá? E eu só consegui fazer isso acontecer com um setup mais eficiente, né? Trazendo os discos mais para perto do farmer, né? Então, hoje o meu farmer tem 30 e tantos discos, né? Na minha época, na época que eu comprei os discos, eu não, né, a gente comprou na época meio do auge do Xia, né? Alguns discos eu comprei no auge do Xia, outros nem tanto, mas eu para não pagar muito caro neles, eu comprei discos relativamente pequenos, né? E fui aproveitando oportunidades que foram aparecendo para poder juntar esse espaço e compor esses 160 teras que eu juntei até então, tá? Então, hoje, né, o meu farmer tem muitos discos e ele foi a maneira que eu encontrei para alcançar a melhor eficiência possível, tá? A ideia do Harvester, pessoal, é a segunda melhor ideia, né? Se você não pode trazer o seu disco para estar junto do seu farmer, a segunda melhor ideia é utilizar o Harvester, né? Farmar remotamente o teu plot pela rede é a pior ideia, é uma das piores ideias, né? Farmar o seu plot via Harvest seria a segunda melhor ideia, vamos colocar assim para vocês. Tá? E é o que a gente está fazendo aqui com esses discos que, de certa maneira, eles estão um pouquinho mais longe de mim, que eu não posso trazer eles para perto de mim. Na verdade, eu já nem tenho muita possibilidade de espaço físico, né, no meu farm de Xia, porque o meu espaço é bem limitado, né? O espaço que eu coloquei, que eu dediquei ao meu farmer de Xia é um espaço bem limitado, né? Então eu tenho um problema de carga térmica também, né? Eu não posso colocar muitos HDs porque o meu ambiente onde eles estão instalados
vai aquecer demais, né? Agora no inverno não é tanto problema, mas no verão isso é um problema, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, tá bom? Pessoal, não quero me estender mais, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tem um canal no Discord e eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, até logo, tchau, tchau!